Ok, ok. Questões 52, 53, 54. Nosso querido e amigo professor Roger, como disseram aqui há pouco, vindo diretamente do Elo Perdido. Fala, Tony. Fala, Roger. Galerinha, vamos então à resolução de mais um grupo de 3 questões da prova de História da Unesp, vestibular 2008, prova de conhecimentos gerais. A gente tem aqui 3 questões. 52, questão número 52, tem um pequeno texto, as memórias de um mineiro loreno. E não é mineiro de Minas Gerais, pelo amor de Deus, hein, gente? É região de Alsácia-Lorena. Vamos lá. Meu avô francês foi feito prisioneiro pelos prussianos em 1870. Que contexto é? Contexto das unificações. Meu pai alemão foi feito prisioneiro... Desculpa, unificação alemã. Meu pai alemão foi feito prisioneiro pelos franceses em 1918. Que contexto? Primeira Guerra Mundial. Eu, francês, fui feito prisioneiro pelos alemães em junho de 1940 e depois recrutado à força pela Wehrmacht, exército alemão, em 1943. Fui feito prisioneiro pelos russos em 1945. Puta, vai se fuder. Geração após geração, essa gente passou maus bocados. O texto configura a situação política de regiões europeias marcadas. Alternativa correta, alternativa D. Pela instabilidade e redefinições de fronteiras dos países europeus. Veja, pessoal, essa questão ela é facilmente resolvível pela eliminação. Quer dizer, eu acho que quando o aluno se depara com esse texto e se depara com as 5 alternativas apresentadas, a alternativa D aparece como a mais plausível diante das outras. A alternativa A fala em disputas iniciadas no processo de unificação política da França. A França está unificada desde o século XII. Não faz sentido falar em unificação da França no século XIX. E esse contexto é o quê? Fim do século XIX, início do século XX. Olha as datas a que se referem o texto. 1870, 1918, 1940, 43, 45. É aquele processo que para muitos historiadores faz parte de um único. Como a gente poderia definir? O imperialismo, resultado da segunda revolução industrial, a disputa entre os países europeus, acaba gerando a disputa entre os países, imperialismo é a disputa entre esses países, culmina na Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial, Tratado de Versalhes. Tratado de Versalhes, humilhações impostas à Alemanha. Tratado de Versalhes, humilhações, nazismo. Nazismo, Segunda Guerra Mundial. Faz parte de uma mesma lógica, de um mesmo processo. Para alguns historiadores, inclusive, Primeira e Segunda Guerra poderiam ser consideradas como parte de um mesmo processo. Então vamos lá. De todas as apresentadas, a alternativa B é a que melhor se relaciona ao conteúdo completo do texto. A E, se alguém se equivocou com a alternativa E, foi vacilão, Vacilovski. Olha aqui, fala apenas do século XIX, o contexto da vitória francesa na Guerra Franco-Prussiana. E o resto todo que foi mencionado pelo texto ignora-se? Absurdo. Portanto, a alternativa D de dado como a alternativa correta da questão 52. Roger. Desculpa. Aqui eu tenho o professor James, de Geografia, do Instituto, me chamando a atenção. Vamos ver qual é a colocação do James. Bem que colocação é pro Tony. Oi, gente. Eu fiquei com uma dúvida na sua resposta e queria que você elucidasse, não só a mim, como aos colegas aí. Fala um pouquinho sobre a Guerra dos 100 Anos no contexto da unificação francesa. Não, é que eu entendi. Foda-se! Os 100 anos, a unificação francesa, a gente tem que falar do que vale, do que conta, porque o importante é o que realmente importa. Some daqui. Vamos, some daqui. A Guerra dos 100 Anos levou 100 anos? Não, 116. Não, cacete, eu tô falando sério, mas no contexto da... Mas que foda-se a unificação francesa! Não, mas eu só dúvida. Meu amigo, depois a gente troca ideia. Vai, vamos lá, galera. Desculpa. Questão 53. Questão 53 tem um cartaz que foi muito difundido, segundo o texto diz, na Segunda Guerra Mundial. Durante os anos de 1939 e 1945. A gente tem um samurai japonês apresentado como um mega monstro gigante, uma espada gigante em punho. Por trás dele a gente tem o quê? As bandeiras do eixo Roma, Berlim, Tóquio, nazismo, a bandeira do Japão em guerra, porque a bandeira do Japão se reconhece como aquela bola vermelha no meio de uma bandeira branca. Mas a bandeira do Japão em guerra não. A bandeira do Japão em guerra é a bandeira... o sol nascente, então tem os raios
que ocupam a bandeira branca. Dá para reconhecer aqui, Eu reconheci como Power Ranger. Power Ranger? Bem que parece mesmo. Power Ranger não, lembra daquele? Jaspion. É o Jaspion. Mas de qualquer forma, isso aqui serve pra gente o quê? Pra gente perceber a destruição que é capaz um samurai japonês. A resposta, ou melhor, a imagem representa. Qual seria a resposta correta, galera? Alternativa C, superioridade do guerreiro samurai japonês diante das forças dos aliados, ou seja, diante das forças contrárias à potência japonesa que está aliada com quem? Quem é que forma o eixo? Japão, Alemanha, Itália, Roma, Berlim, Tóquio. Tem até aquela curiosidade, né? Roberto, no Brasil, se tornou um nome super famoso, super corriqueiro entre os simpáticos ao regime nazista, fascista. Roberto, Roma, Berlim, Tóquio. Roberto, né? Então, é isso aí, uma curiosidade curiosa para você. Vamos lá! Questão de número 54 para encerrar esse segundo bloco de 3 questões. Um texto que fala sobre a crise envolvendo o canal de Suez na década de 50. Que contexto é década de 50? Guerra Fria. Então, a pergunta é, que condições históricas internacionais dos anos 50 permitiram a nacionalização do canal de Suez e o fracasso dos movimentos armados contra o Egito? Quem é que se lançou contra o Egito? Israel, quer dizer, aquela treta toda que se estabeleceu no Oriente Médio, que tem a ver com o quê? Com que a alternativa C de Cocôzão apresenta. O desenlace da crise foi condicionado pela divisão internacional de forças entre as potências durante a Guerra Fria e também pela expansão do nacionalismo nas regiões do Oriente Médio e Norte da África. Lembrando que esse nacionalismo é fortemente influenciado pelo islamismo, religião, fio condutor, desde o século VIII que o islamismo apresenta essa característica de unidade, o que permitiu inclusive a formação do gigantesco Império Árabe Muçulmano, foi sem dúvida a religião, ok? Então, com o tempo já se encerrado, eu passo a bola para o Tony e até uma próxima, galera! É isso aí, daqui a pouco mais resolução aqui na TV Resolução.